Você já sentiu o peso do silêncio de alguém? Aquele vazio que não é apenas ausência, mas uma presença constante que corrói o pensamento? Existe uma mecânica cruel na mente humana. Nós raramente damos valor ao que está disponível, mas somos capazes de vender a alma para possuir aquilo que nos nega o olhar. Vivemos em uma era de acessibilidade obscena, onde todos estão a um clique de distância, onde a carência é vomitada em telas luminosas e onde o amor se tornou uma moeda desvalorizada pela inflação do sempre presente. Mas, em algum lugar nas sombras da história e da psicologia profunda, existe um método que ignora a moralidade da luz e abraça a eficácia da escuridão. Um método que não pede por atenção, mas sequestra. Niccolò Maquiavel não escreveu para amantes, ele escreveu para soberanos. No entanto, o que é um desejo obsessivo, senão uma forma de soberania que uma alma exerce sobre a outra? Quando falamos sobre a arte sombria de se tornar inesquecível, não estamos falando de perfumes caros ou diálogos ensaiados. Estamos falando de arquitetura psicológica. Estamos falando de como transformar. Maquiavel, em sua obra máxima, O Príncipe, disparou uma das verdades mais ácidas da história política e humana. É muito mais seguro ser temido do que amado. Para o espectador comum, imerso em comédias românticas e manuais de autoajuda sobre comunicação não violenta, essa frase soa como um sacrilégio. No entanto, para quem busca a lucidez, ela é um diagnóstico preciso da fragilidade da vontade humana. O amor, no sentido mundano e relacional, é um laço de gratidão que os homens, sendo miseráveis como são, rompem sempre que lhes convém. Mas você tem medo. O medo é parar por um pavor de ansiedade que nunca falha. No contexto da obsessão emocional, esse temor não é o medo da violência física, mas algo muito mais profundo e paralisante. O medo da perda definitiva, o medo de ser excluído da narrativa do outro. Para se tornar inesquecível, você precisa entender que a mente humana é uma máquina de processamento de perdas. Nós somos biologicamente programados para dar mais peso ao que estamos perdendo do que ao que já possuímos. É a famosa aversão à perda da psicologia comportamental, elevada ao status de arte sombria. Quando você se torna bom demais, disponível demais, compreensível demais, você aniquila o medo da perda. Você se torna um objeto de mobília, útil, talvez confortável, mas invisível. Ninguém caça o que já está na rede. Ninguém se torna obcecado por um sol que brilha 24 horas por par. A obsessão nasce no eclipse. A maior ilusão das almas românticas é acreditar que a presença construiu o amor. Maquiavel sabia que presença abre excesso de traição ou prestígio. Na filosofia política, um soberano que se mistura demais com a multidão, que se torna comum aos olhos do povo, perde a aura de realização e autoridade. Na psicologia das relações, o princípio é o mesmo. A familiaridade gera o desprezo. Ou pior, gera a indiferença. Para que alguém te casse obsessivamente, é preciso que haja um território vazio entre você e ela. É preciso que exista um espaço onde a imaginação dela possa trabalhar. A imaginação é uma arquiteta muito mais cruel e eficiente do que a realidade. O poder do vazio baseia-se na lei da escassez. No mercado, o ouro não é valioso por suas propriedades físicas, mas porque é difícil de encontrar. Se o ouro caísse do céu como chuva, nós o varreríamos como lixo. Você, ao se tornar onipresente, ao responder mensagens em segundos, ao estar disponível para cada convite da última hora, está despejando toneladas de ouro no chão e se questiona por que ninguém se abaixa para colher. Você se tornou inflacionado. Maquiavel diria que você está desperdiçando sua fortuna. Maquiavel apresenta em O Príncipe um dos dilemas mais brutais da liderança. É melhor ser amado ou temido? Sua resposta é pragmática e desprovida de sentimentalismo. O ideal seria ser ambos, mas como é reunir as duas qualidades é muito difícil. Mais seguro ser temido. No microcosmo das relações pessoais e da obsessão, essa máxima se traduz em uma dinâmica de poder que a psicologia moderna muitas vezes mascara com eufemismos, mas que a alma humana reconhece em seu estado mais primitivo.
Para se tornar inesquecível, você deve equilibrar a balança entre a benevolência que encanta e a severidade que impõe respeito. O temor em uma relação não é o medo da agressão, mas o medo da irrelevância. É o pavor que o outro sente ao perceber que você é perfeitamente capaz de caminhar sozinho. Quando você é apenas amado, sem sentido de ser o parceiro devoto, previsível e incondicional, você entrega ao outro as chaves de sua própria prisão. Ele sabe que, não importa o que faça, você estará lá. A segurança absoluta mata a tensão. E onde não há tensão, a mente humana, por natureza preguiçosa e hedonista, desliga. O amor... Carl Jung nos ensinou que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas Maquiavel, séculos antes, já compreendia que o poder não reside em ser perfeito, mas em ser um espelho, onde o outro projeta suas próprias carências, desejos e sombras. Para ser inesquecível e fazer com que alguém te casse obsessivamente, você deve deixar de ser um indivíduo comum e passar a ser um arquétipo. Você deve se tornar a tela em branco, onde a outra pessoa projeta tudo o que ela teme e tudo o que ela deseja. O espelhamento da sombra ocorre quando você utiliza o seu silêncio e a sua reserva para instigar as inseguranças do outro. Maquiavel aconselhava o governante a nunca revelar seu interesse totalmente, pois quem conhece seus planos, conhece suas fraquezas. Ao manter um certo nível de mistério sobre quem você realmente é e o que você sente, você força a outra pessoa a preencher as lacunas. E como a mente humana é potencialmente insegura, especialmente diante daquilo que não consegue controlar, ela preencherá esses espaços com as suas sombras. Se você não diz, eu te amo de volta, ela não pensará apenas que você está com frio. Ela projetará na sua frieza as próprias insuficiências. Ele não me... Existe uma razão pela qual as pessoas perdem fortunas em máquinas caça-níqueis, mas raramente se viciam em caixas eletrônicas. No caixa eletrônico, a recompensa é certa. No caça-níqueis, ela é incerta, rara e imprevisível. Maquiavel, embora não conhecesse a neurociência moderna, entendeu perfeitamente a eficácia do benefício alternado. Ele sabia que um príncipe que concede tudo o tempo todo se torna previsível e perde o controle sobre a gratidão dos seus súditos. Para que alguém caia obsessivamente, você deve aplicar o que a psicologia chama de reforço intermitente. A armadilha do intermitente é o mecanismo mais potente de criação de dependência emocional. Quando você é constante, seja constantemente bom ou constantemente frio, o cérebro da outra pessoa se adapta. Ela aprendeu o padrão e para de gastar energia tentando decifrá-lo. No entanto, quando você alterna o calor com o gelo, a presença intensa com o desaparecimento súbito, a validação profunda com o silêncio absoluto, você hackeia o sistema de dopamina do outro. A mente humana entra em um estado de hiperfoco. Como ela não sabe quando receberá a próxima dose de atenção, ela passa a monitorar cada movimento seu. Existe uma razão pela qual as pessoas perdem fortunas em máquinas caça-níqueis, mas raramente se viciam em caixas eletrônicas. No caixa eletrônico, a recompensa é certa. No caça-níqueis, ela é incerta, rara e imprevisível. Maquiavel, embora não conhecesse a neurociência moderna, entendeu perfeitamente a eficácia do benefício alternado. Ele sabia que um príncipe que concede tudo o tempo todo se torna previsível e perde o controle sobre a gratidão dos seus súditos. Para que alguém caia obsessivamente, você deve aplicar o que a psicologia chama de reforço intermitente. A armadilha do intermitente é o mecanismo mais potente de criação de dependência emocional. Quando você é constante, seja constantemente bom ou constantemente frio, o cérebro da outra pessoa se adapta. Ela aprendeu o padrão e para de gastar energia tentando decifrá-lo. No entanto, quando você alterna o calor com o gelo, a presença intensa com o desaparecimento súbito, a validação profunda com o silêncio absoluto, você hackeia o sistema de dopamina do outro. A mente humana entra em um estado de hiperfoco. Como ela não sabe quando receberá a próxima dose de atenção, ela passa a monitorar cada movimento seu. Ao final de O Príncipe, Maquiavel não pede desculpas. Ele não busca redenção moral. Ele busca a eficácia do real.
No entanto, para nós que navegamos pelas águas turbulentas da psicologia existencial, não podemos ignorar o peso que a coroa de ferro exerce sobre a cabeça de quem a usa. Existe um custo invisível e devastador em se tornar inesquecível através do método sombrio, o risco de se tornar prisioneiro da própria armadura. Quando você decide que será o mestre da ausência, o senhor da escassez e o arquiteto da obsessão alheia, você está basicamente escolhendo o isolamento em troca de poder. Esta é a ética do abismo. Friedrich Nietzsche nos alertou: quando você olha muito tempo para dentro de um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Ao manipular as carências alheias para se tornar o centro da gravidade de alguém, você corre o risco de desaprender ao se conectar de forma sincera. A técnica maquiavélica funciona, isso é um fato que a história e os cicatrizes nos corações provam diariamente, mas ela exige que você mate a sua própria vulnerabilidade. Para não ser caçado, para ser aquele que é procurado obsessivamente, você deve se tornar uma estátua de mármore, fria, imutável e inalcançável. Mas as estátuas não sentem o calor do sol, elas apenas o refletem. A lucidez proibida aqui é entender que a obsessão que você gera no outro é um tipo de amor doente, um amor que se assemelha mais ao vício do que à admiração. Quando ela te caça obsessivamente, ela não está buscando sua essência, ela está tentando curar a ferida